Olá pessoal, eu sou a Ju e no vídeo de hoje eu trago para vocês um pequeno resumo de todos os livros que eu li esse ano de 2023. Vou contar para vocês sobre as minhas leituras de janeiro e fevereiro. Esse mês de março eu já li um livro, né? Apenas um por enquanto, A Dama das Camélias, maravilhoso, mas eu vou deixar para falar sobre ele em outro vídeo. Foram 9 leituras e eu vou fazer um pequeno resumo para vocês, assim, bem superficial mesmo, porque eu sei que tem pessoas que não assistem resenha única, né? Mas gostam desse resumo aqui com todas as leituras do mês. A maioria deles tem resenha no canal já e os que não tem terão nos próximos dias, ok? Vou começar falando sobre a minha primeira leitura. Eu separei na ordem que eu fiz essas leituras. O primeiro livro que eu li esse ano foi o maravilhoso O Caso Alaska Sanders, do Joel Dicker. Primeira leitura, primeiro favorito, eu amei esse livro. Esse é o terceiro livro que eu leio do autor. Eu já tinha lido A Verdade sobre o Caso Harry Quebert, que eu amo de paixão, tanto o livro quanto a série. E eu li também o Enigma do Quarto 622, muito bom também. Esse livro aqui é sensacional, mas uma dica que eu deixo para vocês é que se você não leu A Verdade sobre o Caso Harry Quebert, tente ler primeiro antes de pegar esse, porque aqui nós temos de volta os mesmos personagens, principalmente o Marcus Goldman, né, que é o nosso protagonista, e também o próprio Harry Quebert. As histórias são independentes, mas a profundidade dos personagens, algumas relações com o passado deles, você só vai entender se você tiver lido o caso Harry Quebert, beleza? Aqui nós temos uma investigação maravilhosa. 11 anos atrás, uma moça foi encontrada na beira de um lago, a Alaska Sanders. Ela estava morta e um urso abatido ao seu lado. No início pensava-se que foi apenas um ataque animal, mas assim que as investigações iniciaram, foi constatado que ela foi assassinada. A polícia entrou nesse caso para fazer as investigações e rapidamente chegou ao culpado desse assassinato. O culpado foi preso, só que nos dias atuais, 11 anos depois que esse crime aconteceu, que esse crime foi desvendado rapidamente ali, o próprio Marcus Goldman vai levantar algumas dúvidas, algumas questões, e o investigador, o detetive que cuidou desse caso lá no passado, começa a perceber que ele pode ter se equivocado grandemente ali nas suas investigações. Então vai iniciar-se uma nova investigação e vão surgindo muitas novas pistas, muitas novas revelações, segredos do passado vão sendo desenterrados, aquele tipo de história que eu gosto, aquela investigação profunda, maravilhoso, amei demais esse livro, tanto que ele foi o primeiro favorito de 2023. Em seguida eu li o livro A Influencer, escrito por um casal com o pseudônimo de Ellery Lloyd. Eles vão contar juntos essa história, porque aqui a história é narrada sob dois pontos de vista de um casal, né? A protagonista aqui dessa história é a Amy Jackson, que é a própria influencer. Ela tem um Instagram gigantesco com mais de 1 milhão de seguidoras, né? Basicamente mulheres. O tema que ela aborda ali no seu Instagram é a maternidade. Então ela aborda a maternidade de uma forma muito natural, muito crua, muito realista, com todos os perrengues que uma mãe sofre ali com seus filhos, as alegrias e satisfações também. Mas no fundo não é bem assim, tudo que ela expõe ali nos seus stories diariamente não é bem assim. E só quem sabe disso é o seu marido. E tem também uma pessoa que sabe que a Amy não é 100% sincera e as palavras dela causaram um grande mal para alguém que está observando-a de longe, porque nós teremos aqui uma stalker que está de olho em todos os passos da Amy e ela nem imagina que a sua própria família pode estar correndo um sério risco por conta dessa stalker. Teremos também uma pequena parte com o ponto de vista dessa personagem, dessa stalker, mas eu achei bem raso. Não foi um livro que me surpreendeu, eu estava muito ansiosa por conta do tema, né? Influenciadores digitais, sobre esse mundo obscuro e sombrio dos influenciadores digitais. Mas eu não digo que eu me decepcionei, mas não atingiu as minhas expectativas. É um livro simplesmente ok. Greenwich Park é um thriller psicológico, doméstico, do jeitinho que eu gosto, com personagens femininas bastante perturbadas. Na verdade, todos os personagens aqui dessa história me irritaram profundamente, mas isso não é um ponto negativo, né? Na minha opinião, assim, pra mim. Porque eu tendo algum tipo de sentimento pelos personagens, pela história, isso já basta pra mim. Gostei muito desse livro, tá? Que fique bem claro. Aqui a nossa personagem principal é a Ellen. A Ellen tem uma vida que ela sempre sonhou, uma vida maravilhosa. Ela é casada com um homem que ela sempre amou. Ela vive em uma casa maravilhosa, uma arquitetura esplêndida. Está esperando seu primeiro bebezinho. Ela está prestes a realizar o seu sonho de ser mãe.
Só que ela é uma mulher muito carente, ela precisa de atenção das outras pessoas, atenção do seu marido, e todo mundo está muito atarefado, muito ocupado com os seus afazeres, e ela está agora de licença no trabalho, né, por conta da maternidade, e ela acaba ficando muito sozinha, se sentindo muito sozinha, até que ela vai conhecer a Rachel. Na primeira aula do curso de gestantes, ela conhece a Rachel, uma também gestante, né, porque tá ali no curso, só que ela é totalmente o contrário da Ellen. Ela é bem mais jovem, ela bebe, ela fuma, ela não demonstra nenhum tipo de interesse pelo seu bebezinho que está prestes a chegar também, mas as duas acabam se conectando por motivos diferentes, né? A Ellen, por conta da carência, acaba falando demais, acaba expondo a sua vida ali para essa desconhecida, e a Rachel, a gente percebe logo no início que ela está interessada especificamente na amizade com a Ellen, que ela quer se infiltrar na vida da Ellen, no seu convívio social, mas a gente não sabe por quê. Essa história não tem um ritmo muito acelerado desde o início, mas a partir do momento em que um desses personagens aqui da história vai desaparecer misteriosamente, a trama toma um rumo inesperado, maravilhoso, e a partir daí é adrenalina pura. Eu adorei essa história, gostei muito, o final é maravilhoso, tem um super plot twist, e esse aqui eu indico muito, sim. Outro maravilhoso que eu li esse comecinho de ano, lá em janeiro ainda, foi O Caso do Maníaco de Salga Odorenga, da autora maravilhosa Ana Narras, uma querida lá do nosso clube. É o primeiro livro da Ana, coisa que impressiona todos que leem a sua história, porque não dá para acreditar que seja o primeiro livro de uma autora, uma história tão incrível, tão elaborada, tão perfeita. Para mim não tem defeito essa história. Aqui a trama vai girar em torno de duas amigas, duas companheiras de trabalho. Elas estão à frente de um podcast de true crime, a Zara e a Bia. A Zara está procurando um novo caso para expor ali no seu podcast, e ela acaba tendo a ideia de falar sobre o maníaco de Salga Odorenga, que era um assassino que agiu alguns anos atrás numa pequena cidade litorânea, fazendo algumas vítimas nesse local. E esse caso ainda tem alguns mistérios que a Zara pretende escarafunchar mais a fundo ali para descobrir. A Bia fica bem receosa, porque ela é uma pessoa já bem mais medrosa, mais temerosa, pé no chão, mas a Zara não, ela quer, porque quer falar sobre essa história e vai começar a fazer as suas pesquisas para trazer para o seu público essa história. Acontece que a Zara vai desaparecer misteriosamente, e agora a Bia só depende dela, porque a polícia não tá nem aí para esse caso, a polícia tá ali meio preguiçosa, então a Bia vai ter que criar coragem para ir atrás da sua amiga, porque ela acredita que depende dela tentar encontrar a sua amiga, que pode estar correndo sério risco. Maravilhoso, gente, eu indico muito esse livro, ele já está disponível a versão e-book lá na Amazon, todos os links desses livros que eu estou falando aqui, vou deixar aqui embaixo para vocês. Sobreviva à Noite, do autor Riley Sager, é uma história eletrizante. Eu devorei esse livro de um dia para o outro. É uma história bastante tensa, porque aqui a Charlie vai pegar carona com um desconhecido. Ela está arrasada, ela não consegue se situar na vida, porque ela acabou perdendo a sua melhor amiga para um assassino. A melhor amiga da Charlie foi vítima de um serial killer. Ela perdeu totalmente a vontade de viver e está abandonando a sua faculdade. Ela dividia quarto com a sua melhor amiga assassinada, então ela acaba desistindo, e num estalo assim, ela decide que tem que ser naquele dia, ela precisa voltar para casa dela, e ela vai acabar dividindo carona com esse estranho. Esse cara, o Josh, ele é realmente muito estranho, muito misterioso, então essa viagem vai se prolongar por toda a noite, só que o papo do Josh tá muito assustador, são muitas divergências entre as histórias que ele tá contando, e a Charlie vai ficando cada vez mais assustada, e a cada novo assunto que surge, ela acaba ligando os fatos ali e acaba percebendo, acaba descobrindo ou desconfiando de que o Josh pode ser o próprio assassino do campus, que pode ter sido ele o serial killer que matou a sua melhor amiga. E agora só o que ela pensa é em escapar daquele carro e se livrar dessa pessoa que ela tem certeza que ela está correndo grande risco. Só que a Charlie não é uma personagem confiável, ela tem alguns lapsos de memória, ela viaja na maionese ali, imaginando filmes na sua cabeça, e a gente vai ficar meio confuso em alguns momentos, sem entender se o que a gente está lendo são devaneios da cabeça da Charlie ou se realmente estão acontecendo. Eu achei genial essa história, gostei bastante. Alguns fatos foram clichês pra mim, não foram tão surpreendentes assim, mas de qualquer forma eu gostei muito e indico bastante pra vocês também. Outro favoritíssimo que
continua bombando lá no meu Instagram. Muitas pessoas estão lendo por minha indicação, muito obrigada por isso. É o livro A Última Casa da Rua Needless, da autora Catriona Ward, sei lá. É o primeiro livro dessa autora e eu fiquei chocada com essa história. Chocada, assim, 1000 vezes chocada, coração dilacerado, porque essa história é considerada um livro de terror, mas pra mim não é um livro de terror. Pra mim é um livro muito dramático, muito tenso, com uma carga psicológica bastante acentuada. Aqui nós vamos conhecer o Ted. Ele é um homem solitário, ele tem problemas de memória também, ele tem alguns lapsos de memória. Ele vive no final de uma rua bem tranquila, com a sua filha adolescente e com a sua gatinha Olivia. O Ted já foi suspeito alguns anos atrás pelo desaparecimento de uma menininha de 6 anos que sumiu ali na região e ninguém nunca mais teve notícias dessa criança. A Didi, a irmã dessa criança, é uma personagem que vai entrar aqui na história também. Ela tem certeza de que o Ted não é tão inocente como ele aparenta e ela acredita firmemente que ele possa sim estar com a sua irmãzinha desaparecida. Então a Didi vai se mudar para a casa em frente à casa do Ted para ficar observando, para ficar de olho ali. A trama aqui é narrada sob os pontos de vista do Ted, da Didi, da Lauren, que é a filha adolescente, e da Olivia, que é a gatinha. Sim, nós teremos uma personagem gatinha narrando alguns capítulos aqui dessa história. Não vou falar mais do que isso. Eu quero muito que vocês leiam, que vocês adentrem nessa história assim como eu adentrei, que vocês se joguem aqui nessa história, mas de cabeça aberta, tá? Não fica com a cabeça muito fechadinha, pequenininha ali, que pode ser que você se decepcione, mas se você entrar com a mente aberta, se jogar nessa história assim como eu fiz, não tem erro. É uma história assim maravilhosa. Mais um favorito desse ano também. Eu li o livro do Mussô, maravilhoso. A Vida é um Romance, é um super lançamento do autor, esse autor que eu sou apaixonada, eu sou muito fã, eu já li vários livros dele. Esse aqui é um livro diferente do que eu imaginava, mas não é ruim, eu não me decepcionei, eu só estranhei ele ser um pouco diferente. Ele tem uma carga bem grande de realismo mágico aqui e tem também um mistério muito grande envolvendo o desaparecimento de uma criança. Por volta de 3, 4 anos, a filha de uma romancista muito famosa, a Flora. Essa criança vai desaparecer de forma totalmente misteriosa mesmo, assim, muito Agatha Christie, porque estavam mãe e filha brincando de esconde-esconde na sala do apartamento, quando de repente essa criança evapora, sumiu mesmo. As portas e janelas estão trancadas por dentro, nenhuma câmera de segurança captou nada fora do normal ali, então não se sabe o que aconteceu com essa criança. A Flora está arrasada, a polícia não tem nada para entregar para ela, nenhum tipo de pista, nada. E só uma pessoa pode resolver esse mistério, o Roman Ozorski, que está longe, bem do outro lado. A Flora mora em Nova York e o Roman mora em Paris. O Roman tem a resposta que a Flora precisa, mas de uma forma bem inusitada, que eu não vou citar aqui também. E o Roman também é um autor, e isso que deixa a história mais interessante ainda. Também não vou contar porquê, tá? Mas eu indico muito pra vocês esse livro. Mas se você já é fã do autor, se você já leu outros livros, e eu não indico você conhecer o autor através desse livro, que você vai ficar confusa. Eu acho que essa palavra se aplica aqui, né? Você pode ficar confusa ou confuso, mas se você já é fã, se você já leu os outros livros do autor, pode se jogar aqui nessa história, que vai te surpreender assim como me surpreendeu. O livro Quando os Addams Saíram de Férias é uma das histórias mais chocantes, mais intensas, mais viscerais, mais horrendas que eu já li na minha vida. Esse livro é um clássico do horror. Ele foi escrito em 1974, são quase 50 anos dessa história. Essa história já inspirou muitos autores, já inspirou muitos filmes para o cinema. Muitas pessoas já tentaram escrever um final alternativo aqui para essa história, porque ela é muito bizarra. Vou resumir aqui bem rapidamente para vocês. Aqui vai contar a história da Bárbara. A Bárbara é uma jovem de 20 anos. Ela vai trabalhar como babá, cuidando de 2 crianças, os filhos dos Addams, que estão saindo de férias. Então ela tá muito feliz, ela é uma jovem muito animada, muito dada, muito simpática com todo mundo, muito agradável, e está muito feliz com esse emprego temporário ali, porque vai ajudar nas suas despesas. Ela é uma estudante de psicologia e precisa de um dinheirinho extra. Acontece que quando mais 3 amigos, 3 vizinhos ali, 3 crianças da vizinhança se juntam com os filhos dos Addams, a vida da Bárbara vai se transformar num pesadelo. Essas crianças vão fazer a babá de refém mesmo, assim, eles vão capturá-la, amarrá-la,
torturá-la, ela vai passar fome, ela vai passar humilhações, ela vai passar por muita tortura física, psicológica, agressão sexual. É extremamente forte esse livro. Eu não recomendo de jeito nenhum para um leitor mais ou menos forte. Não, se você tem que ser muito forte para ler essa história e conseguir digerindo tudo que está escrito aqui. É bem detalhado, as descrições são bem gráficas, então isso deixa ainda pior a sensação de quem está lendo essa história. E outro livro que eu li, que eu não tenho a versão física aqui ainda, porque logo eu terei, eu vou deixar a capa do e-book aqui em cima, é o livro do mês no Clube dos Thrillers. Nós lemos o livro Mate o Próximo, do autor Federico Achat, é um autor argentino. Esse é definitivamente o livro mais doido que eu já li na minha vida. Ele é esdrúxulo, assim, ele é surreal de tão doido, mas muito bom. Eu gostei bastante. Aqui nós teremos outro Ted, o Ted McKay. Ele foi diagnosticado com um tumor cerebral, então ele decide pôr fim à sua vida. Ele está ali prestes a cometer suicídio, quando nesse momento a sua campainha começa a tocar incessantemente, tocar, e ele para ali o ato que ele estava prestes a cometer, e quando ele se depara com um bilhete em cima da sua mesa dizendo que é para ele atender aquela campainha, que é a última saída dele. Ele não entende nada, vai abrir a porta, se depara com um estranho que diz que sabe o que ele estava prestes a fazer, mas que tem uma outra saída, uma outra forma de ele fazer isso sem que a sua família sofra tanto por conta do suicídio, né? É um pacto sinistro. E o Ted mal sabe aonde ele está se metendo. É um livro com muita bagunça, muita confusão mental, a gente vai lendo sem entender quase nada, mas pouco a pouco tudo vai fazendo sentido, as dúvidas vão se esclarecendo na nossa cabeça, nem todas, tá? Porque a gente já discutiu esse livro e ainda tem muitas dúvidas, principalmente por conta de um certo gambá que faz parte dessa história, que só quem leu vai entender o que eu estou falando. Mas é um livro que eu gostei, sim, que me surpreendeu muito, a leitura é extremamente fluida, eu li muito rápido e quero muito ler outro livro desse autor que eu já tenho aqui, que é O Pântano das Borboletas. Então é isso, gente, essas foram as minhas leituras de janeiro e fevereiro. Espero que vocês tenham gostado aqui do resumo. Me conta se vocês já leram algum desses aqui, se gostaram, e no próximo mês eu trago esse mesmo resumo sobre as minhas leituras de março, combinado? É isso, não esquece de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, se inscrever aqui embaixo caso você ainda não seja inscrito, e é isso aí, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!